Ok, continuando então o nosso curso de condução unidimensional em regime permanente, né, o regime estacionário. Hoje a gente vai fechar esse assunto falando sobre as superfícies estendidas, né, que a gente conhece aí como sendo as aletas, tá, ok? Tá? Então a ideia da aula de hoje é a gente apresentar, né, o que é uma aleta, né, então para que serve isto, né, tá? Como é que calcula a taxa de calor nesse mecanismo aí, né, nessa aleta, tá? Como que eu verifico a distribuição de temperatura ao longo de uma superfície estendida, né, de uma aleta, né? Como é que eu verifico aí o rendimento, né, dessa aleta, tá? Para eu poder selecionar a melhor aleta, e como é que eu faço para verificar a eficácia dessa aleta, né, para um projeto qualquer, tá, ok? Então a gente vai dar uma visão geral aí sobre o assunto, né? Tá? E obviamente, né, que o ideal aí, né, a gente daria para fazer isso, né, em mais aulas, né, tá? Mas por ser aí, né, uma apresentação, então alguma parte de matemática, que é uma dedução, eu vou deixar de fazer, tá? Porque senão fica um curso muito maçante, né? Então eu vou apresentar aí uma dedução e depois as restantes, né, eu vou passar por elas para a gente não ficar aí com, né, um curso muito sonolento, né? Então onde eu vou ficar deduzindo um monte de equação e, né, leva um tempo muito grande para isso e no final das contas o aproveitamento acaba sendo muito baixo. Então sugiro, né, após verificar aqui, né, e assistir o vídeo, né, procurar aí na bibliografia, né, as deduções que eu não fiz aqui, tá? Então algumas das equações diferenciais, então o método de solução, né, procurar entender como é que funciona, tá, ok? Bom, então falando aí sobre as superfícies estendidas, né, as aletas, tá? O que a gente tem aí, né? E aí para isso aqui eu só pegar um apontador aqui, joia. Então, né, qual que é a ideia de eu, né, ter uma aleta, né? Então é essa daqui, né? É desejável, né, para algumas aplicações, né, que eu aumente a área de transferência de calor, tá, de uma superfície sólida, tá, para um fluido adjacente. Então, né, o que acontece aqui? Vamos supor o seguinte, né? Vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que eu tenha uma superfície qualquer, tá? Então aqui é uma superfície qualquer, tá? Essa superfície aqui, né, ela tem uma certa temperatura aqui, tá, ok? Tá? Tem uma certa temperatura nessa superfície aqui, um TS, tá bom? E eu quero aumentar, né, tá, a transferência de calor, né, a taxa de transferência de calor ou fluxo de transferência de calor dessa superfície para o meio, né, tá? Então eu tenho um meio aqui, né, uma certa temperatura aí, né, do meu ambiente, né, do meu meio, tá? Com um certo coeficiente convectivo aí, tá? E eu quero aumentar, né, essa troca de calor, tá, ok? Eu quero dissipar mais calor, então a minha, né, troca de calor está nessa direção aqui, ok? Então, para isso, né, eu posso propor algumas soluções, né? Tá, ok? Então esse aumento aí, ele pode ser feito de algumas formas, né? A primeira forma aí, né, é aumentando a velocidade do fluido, tá, ok? Então eu posso, para essa situação dada aqui, né, para essa situação que a gente verificou, eu posso simplesmente, né, colocar um sistema de ventoinha aqui, né, de forma que eu vou soprar, né, o ar com mais velocidade, tá, ok? E aí eu aumento o coeficiente, né, convectivo, né, tá? Aumento meu coeficiente convectivo. Essa é uma solução, tá? Essa é uma solução. Porém, né, tá, eu tenho soluções, né, onde o que eu vou fazer é aumentar a minha área de transferência de calor, tá? Então eu posso aumentar a minha área de transferência de calor, e aí quando eu aumento a minha área de transferência de calor, se a gente lembrar, né, que, né, minha troca de calor por convecção, né, lembrando lá da lei de Newton do resfriamento, né, lembrando que a minha taxa de calor é o meu coeficiente convectivo vezes a área superficial vezes aí uma diferença de temperatura. Se eu aumentar a minha área superficial,
para um mesmo coeficiente convectivo, então eu aumento, né, essa minha taxa de calor, ok? Tá? Então, né, eu posso inclusive fazer uma combinação, né, de soprar o fluido, né, de troca de calor aqui numa velocidade maior e ainda, né, também aumentar a área de troca, né? Então a ideia de aleta é justamente essa, é aumentar essa área de troca aqui de calor, ok? Tá? E aí, né, com isso, né, eu vou ter então, né, trabalhando juntos aí, né, tanto a condução quanto a convecção, ok? Então eu tenho uma troca de calor, vamos supor aqui, né, eu estendo aqui uma, e aí para isso eu só vou mudar a cor aqui da minha caneta, eu faço uma extensão aqui, né, tá, de área, né, então antes a minha área era esse trecho aqui, agora minha área é esse trecho aqui, certo? Então eu aumentei a superfície, tá, a superfície de troca, ok? Tá? Então eu tenho agora aqui uma troca de calor por condução, tá, nesse trecho aqui, certo? E uma troca de calor por convecção com o meio, ok? Tá? Então eu posso propor, né, esse tipo de situação, tá? Então eu aumento aí a área de transferência de calor, tá? Com um emprego aí de aletas, né? Então eu vou usar aí de, né, superfícies estendidas, né? Ok? De forma que eu consiga aí aumentar a minha taxa de transferência de calor. Então, de modo geral, é isso, né? Tá? A aleta, né? A aleta ela serve para nós aí para a gente poder aumentar a nossa área de transferência de calor, tá? Aumentando aí, né, a transferência de calor, né, tá por condução no interior, né? Então aqui dentro, né, da forma que eu mostrei já, né, no desenho, né? Então, internamente por condução, tá? E com a superfície aqui, né, tá? Na superfície com o meio por convecção, tá, ok? Tá? Então essa é a ideia básica aí de aletas, tá? E a aplicação, né, é geral, né? Tá? Eu posso aplicar, né, aqui, por exemplo, né, um circuitinho, né, tá? Eletrônico. Aqui são alguns formatos de aleta. Então, por exemplo, nessa minha placa, né, eu tenho uma aleta dessa forma e outra dessa forma. Então, esta daqui está aqui, né, tá? Então, só para eu poder marcar, né? Então, esse tipo de aleta aqui, nesse formato aqui, tá aqui, né? E aí agora, deixa eu mudar a cor, né? Tá aqui, né? Certo? E esse aqui, né? Esse formato aqui está aqui, né? Então tenho, né, dois conjuntos aí, né? Duas aletas aqui. Então qual que é a ideia, né? Se eu não tivesse essa plaquinha aqui, né? Essas aletas aqui, o que ia acontecer? Então eu preciso dissipar calor aqui de um equipamentozinho que está aqui embaixo, certo? E aí ou eu colocaria um fluxo de ar muito, né, rápido aqui só nessa região, tá? O que deve ser um pouco complicado pelo formato aqui da minha placa, né, tá? Ou uma solução é essa que a gente encontrou aqui, né, que é colocar então aqui, né, um conjunto de aletas, né? Dessa forma eu dissipo o calor, né, e aí mantenho lá o meu circuito eletrônico funcionando, né, normalmente, tá, ok? Tá? Então essa é um exemplo, né? A gente tem também exemplos aí de superfícies estendidas, né, das aletas em motores, né? Então, se você observar, né, uma moto, né, você tem o motor e o bloco dela, né, você percebe que ele tem lá, né, uma superfície, né, tá, que é estendida, né, que são algumas aletas. Aquilo é para quê? É para trocar calor também, né? Então é um tipo, né, um modelo lá de aleta, de forma que eu consigo aí, né, melhorar a minha área de troca de calor, ok? Outros modelos, né, modelos aí, projetos de aletas, né,
vocês podem ver aqui, tá ok? Tá? Então eu posso ter modelos diversos, né, de aletas, tá ok? Né? Tá? É muito utilizado aí, né, a maioria desses aqui para circuitos eletrônicos, tá ok? Tá? E então, né, a utilização é grande, né? Tá ok? A gente tem bastante utilidade aí, tanto na área de eletrônica, na área da mecânica, tá? Para a gente poder dissipar, né, o calor dos equipamentos de forma que né, eles não fiquem superaquecidos e acabem falhando, tá ok? Com relação ainda, né, aos formatos, né? Então aqui tem alguns formatos típicos, né? Tá? Então aqui a superfície que eu quero aumentar a troca de calor, então aqui está a minha aleta, né? Então uma aleta retangular, né, nesse caso, tá? Então só para a gente colocar aqui o nome dela aqui, né? Tá? Então essa aqui é uma aleta retangular, então vamos só escrever aqui, né? Retangular. Tá? Bastante comum, né? Tá? Eu tenho um cone, né? Ok? Tá? Uma aleta triangular aqui no caso, né? Tá ok? E aqui, né? É esse formato retangular, só que, né, num cilindro, né? Tá ok? Tá? Então tá aí, né? Alguns formatos, né? Alguns formatos que eu tenho para aleta, tá bom? Tá? Então eu posso ter outros, como a gente viu lá nas figuras aí do slide anterior, tá ok? Tá? Então esses são os formatos que eu posso utilizar. Esses são alguns dos mais comuns aí, né, na prática de mercado, ok? Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai propor aí, né, uma equação geral para eu poder determinar tanto a distribuição de temperatura numa aleta, quanto poder calcular a taxa de calor nessa aleta. Tá, ok? E aí agora aqui, né, para este caso, né, para essa equação geral, eu vou, né, deduzir uma equação aqui, né, uma equação geral, tá ok? Tá? Então, é aquilo que eu comentei agora no começo da nossa apresentação, né, que eu não vou deduzir muita coisa, mas alguma coisa a gente vai ter que deduzir, né? Alguma coisa a gente vai ter que mostrar, né? Tá? Vai ter que demonstrar alguma coisa aqui, né? Tá? E então eu preferi mostrar só a equação geral, e as outras equações, né, eu vou mostrando aí só o resultado final delas, tá ok? Tá? Então vamos propor aí, né, supondo que eu tenha, né, uma aleta, né, esta aleta retangular, tá? Eu tenho esta aleta retangular aqui, ok? Tá? De forma então que nessa extremidade aqui, né, que é a base, né, da minha superfície aqui, né, base do meu objeto aqui que eu quero trocar calor, tá ok? Tá? Que está numa temperatura aqui, que é a temperatura da base dele, tá? E aí eu coloquei uma superfície estendida aqui, né, que a gente chama de aleta, ok? Tá? Então, por uma certa distância qualquer aqui, eu vou pegar um elemento de volume aqui, tá? Um elemento diferencial de volume aqui, e vou estudar o que ocorre aqui nesse trecho aqui, tá? E o que ocorre nesse trecho, tá, eu vou considerar aí como sendo minha equação geral, tá? E aí, dessa equação geral, eu posso determinar para casos particulares como é que eu verifico a distribuição de temperatura, tá? E como é que eu verifico aí a taxa de calor, tá bom? Tá? Então, observa aqui, né, que eu, na aleta aqui, né, na aleta, eu estou entrando com condução, né? Minha troca de calor na aleta é por condução, né? Então, de forma que eu entro com uma quantidade de calor aqui, né, por condução, atravesso aqui o meu elemento diferencial e fico então aí com a minha taxa de condução mais um dx, um ΔX no caso aqui, né? ΔX, mas a gente vai chamar de dx, que é muito mais elegante, né? Tá? Então, tá trabalhando com elemento diferencial, né? Ok? Tá? E então isso é o que acontece nesse sentido aqui, uma troca de calor por condução na aleta, e da superfície da aleta com o meio, uma troca de calor por convecção. Tá, ok? Tá? Então é isso que a gente tem aí, né? Tá? Então a gente vai estudar o que está ocorrendo aqui nesse trechinho, tá bom? Então, ó, algumas hipóteses a gente vai ter que adotar
para poder, né, chegar aí a uma conclusão, né, para poder chegar em numa equação geral aí, tá? Então aqui estão as hipóteses, né? A primeira hipótese é que a temperatura é uniforme na seção, ok? Tá? Então nessa seção transversal aqui, né? Tá? Deixa eu pegar aqui, né? Então na seção transversal, tá? A temperatura é uniforme, tá bom? As propriedades são constantes, tá? Isso é importante para a gente, né? Porque se a gente começa a trabalhar com transiente, né? E a gente, né, o nosso estudo aqui, tá? É regime estacionário, tá? Aqui é a terceira hipótese simplificadora que está aqui, tá, ok? Tá? Então, temperatura uniforme na seção, propriedades constantes e tá, o meu regime, né, estacionário ou permanente, né, da forma que você quiser, né? Ok. Com isso, então, eu vou fazer um balanço de energia aqui, né, nesse meu elemento de volume, tá? Então, traçando aqui um balanço de energia, o que eu tenho? Eu tenho que o fluxo de calor, tá, que está entrando por condução nesse elemento aqui, né, nesse volume de controle aqui, tá ok? Tá? Então, o que está entrando aqui, ele tem que ser igual, tá, ao que está saindo por condução, tá? Então ele tem que ser igual a esse, né, a taxa de calor por condução em x mais dx, tá ok? Tá? Mais o que eu estou trocando de calor com a superfície por convecção, tá ok? Tá? Então, né, aí está o nosso balanço de energia, né? Então, o que entra tem que ser igual ao que sai. O que está entrando é um fluxo de calor por condução e o que sai é um fluxo de calor por condução, tá? E um fluxo de calor por convecção. Tudo bem? Tá? Então, esse é o nosso balanço de energia. A partir desse balanço de energia, a gente vai, né, deduzir aí uma equação geral para a aleta, tá? Então, continuando aí, né, vou manter a figura aqui do lado para a gente poder sempre analisar ela, né? Então a gente viu lá que o nosso balanço de energia deu que a quantidade de calor por condução que entra é igual à quantidade de calor por condução que sai, mais o que sai por convecção, tá? Então, colocando isso, né, uma forma matemática, né, tá? Então fica aí, né, pela lei de conservação, né, então fica lá que minha taxa de calor, né, tá? Minha taxa de calor vai ser então a minha saída, né, a minha saída por condução, tá? Mais a minha saída por convecção, ok? Tá aí, né, nossa a forma matemática do nosso balanço de energia, tá? Agora, a gente sabe que, né, pela lei de Fourier, né, a minha taxa de calor, né, vai ser a condutividade térmica vezes a área vezes o gradiente de temperatura, ok? E pela lei de Newton do resfriamento, a gente sabe, né, que a nossa taxa de calor é o nosso coeficiente convectivo vezes aqui, né, um elemento, não, um diferencial de área, né, uma vez que a gente está trabalhando aqui num trecho aí, tá? Vezes uma diferença de temperatura. T menos T infinito, tá? Por que T aqui, né? Porque é a temperatura numa condição, numa posição qualquer, tá? da minha aleta. Então, por exemplo, se eu estiver nesse ponto, né? Vamos lá. Né? Se eu estou neste ponto aqui, então é o meu T nessa região, tá? Então é este meu T, né? Este T aqui, tá? Trocando calor com o meu ambiente, tá bom? Tá? Então T é porque a temperatura está variando, né, ao longo da superfície aqui, tá, ok? Tá? Então tá aí, né, o que eu conheço. E também sei, né, que eu posso melhorar, né, a resposta dessa saída, tá? Então a gente já fez isso quando a gente equacionou lá, né, a equação geral de condução de calor, né, tá? Então a gente usou lá, né, de série de Taylor, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Então a gente não vai para expandir, né, para ordens maiores, né? Então a gente vai manter aqui bem no comecinho aí, né, da série de Taylor, né? Então aquele QX mais DX, né, que, né, aqui, né, a figura que foi retirada lá do livro do Sengel,
ele coloca um ΔX, tá? Mas ΔX não é muito legal para a gente, uma vez que a gente está trabalhando com um elemento diferencial, né? Tá? Então, isso daqui vai ser, né, a taxa de calor em X mais, né, o incremento aí, né? Tá ok? Tá? Então, isso aqui, a gente já fez isso na aula lá de... quando a gente estava trabalhando lá com a equação geral de condução de calor, tá ok? Tá? Então eu sei, né, eu conheço aqui, então agora eu conheço quanto vale Qx, né, que é a minha entrada por condução, eu conheço o quanto eu tenho aí por, né, o quanto é a minha saída por condução, tá dada aqui, tá? E eu conheço a minha saída por convecção, tá? Então eu conheço aí, né, os três elementos aí, né, tá, do meu balanço de energia. Com isso, né, eu posso substituir, né, tá, substituir essas equações aí, né, lá no meu balanço, né. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu sei, né, que Qx, né, que é a minha condução na entrada, é esta equação, tá? Eu sei que ela é esta equação aqui. Eu sei que a minha saída por condução, tá, expandindo lá pela série de Taylor, está me dando essa resposta aqui. E eu sei que a minha, né, saída, né, minha taxa de calor por convecção tem essa equação. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar estas equações nesse meu balanço, tá? E aí, né, eu já, obviamente, aqui já pulei bastante, né, tá? Já pulei alguns passos aí, a gente chega nessa equação aqui, tá ok? Tá? Essa equação aqui, né, é uma equação geral aí da letra, tá ok? Tá? Então ela é a nossa equação geral da letra, tá? Então d dx, né, ou se você preferir, né, d quadrado θ, né, sobre dx quadrado, né, aqui da área de seção transversal, esse ST aqui, seção transversal, menos o coeficiente convectivo de um diferencial de área superficial sobre a condutividade térmica em dx vezes um θ. Quem que é θ? Né? Bom, θ é esse cara aqui, ó. Tá? Então o θ ele significa para a gente o quê? A temperatura em um x qualquer, como, por exemplo, esse que eu mostrei aqui, né? Então a partir, né, da minha origem, a temperatura para uma distância x qualquer, menos a temperatura do meio, tá ok? Isso daí é conhecido como excesso de temperatura, tá? Então a literatura diz que esse θ significa excesso de temperatura, tá? Para não ficar carregando aqui Tx menos T infinito, então a gente está colocando um θ que, né, significa isso que está aqui do lado, tá? Então essa aqui é minha equação geral, tá bom? Tá? Da letra, né? Então minha equação geral da letra é essa equaçãozinha aqui. Óbvio, tá, gente, que eu pulei aqui alguns passos, tá? A gente, né, desse item aqui, né, desse trecho aqui do nosso estudo, né, para chegar nessa equação aqui, a gente tem pelo menos aí uns 3 passos, né, das equações diferenciais para resolver, tá ok? Tá? Então essa aqui é a nossa equação geral. De forma então, né, que se eu supor aí, né, tá, uma aleta de seção transversal uniforme, tá, como é esse caso aqui, tá, eu posso simplificar aquela equação geral para essa forma aqui, tá ok? Tá? Eu posso simplificar ela para essa forma, então d quadrado θ, dx quadrado, eu já tinha mencionado isso, né, no slide anterior, menos aqui um m quadrado vezes θ. Quem é esse m quadrado? Se você olhar lá agora, né, voltar lá na nosso slide anterior, tá? Se você voltar no slide anterior, você vai ver que, né, ele já aparece lá, né? Então esse m quadrado, né, ele é esse cara aqui, né? Então o m aqui, né, é a raiz quadrada, tá? Então m quadrado né, passando para lá. Então m é igual a raiz quadrada, né, do coeficiente convectivo vezes o perímetro. Esse aqui é o perímetro, né, de contato da superfície com o fluido, tá? Pode chamar aqui de perímetro molhado, né? O perímetro que tem contato com o fluido, tá? Então, que eu tenho contato com o fluido aí, né? O nosso perímetro
sobre a condutividade térmica vezes a área de seção transversal. Ok? Tá? Então, esse termo aqui, a gente conhece ele como parâmetro de aleta, né? Tá? Então, eu vou colocar aqui, né? Isso aí a gente conhece ele como sendo parâmetro de aleta. Da aleta ou de aleta, né? Ok? Tá? E então, para não carregar, né, a raiz disso aqui em cima, então tá simplificado, né? Tá? Essa equação aqui, né, isso daqui, né, ele é uma equação diferencial aí, né, de segunda ordem, né, ele é linear, tá? Homogêneo, né, e tem os coeficientes aí dele são constantes, tá? Então a solução dessa equação aqui, né, solução dessa equação geral aí, né, tá? Vai me dar uma solução geral para θ, né, para qualquer θ, qualquer posição x, né, para qualquer temperatura em x, né, tá? De forma que então eu vou ter aí, né, uma constante 1 vezes aí, né, exponencial elevado a mx, né, m o parâmetro da aleta e x a posição, mais, né, uma constante 2 vezes aí, né, o nosso exponencial elevado a menos mx, tá ok? Tá? Então, essa aqui é a nossa solução geral daquela equação geral, tá? Que a gente simplificou para né, para essa equação aqui, dada aí uma aleta, né, de seção transversal uniforme, tá? Então, a partir dessa solução geral aqui, né, o que a gente vai fazer resolver isso, né, para distribuição de temperatura para alguns casos particulares de aleta, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer isso da seguinte forma, né? Então, a gente vai ter aí algumas condições, né? A primeira condição é que a temperatura da base, né, ela é conhecida, tá ok? Tá? E igual à temperatura da superfície da aleta, tá bom? Tá? Então essa é a nossa primeira condição. Então a gente vai dizer que para x igual a zero, ou seja, o x lá na base, né? Tá? A minha temperatura na base então é o TB, ok? E para θ igual a zero, né? θ igual a zero, ou seja, lá na origem, né? Eu vou ter então a temperatura da base menos a temperatura do meio, que eu vou chamar de θB. Então quando eu chamar, né, quando você encontrar θ, vai ser uma temperatura numa posição x qualquer menos a temperatura do meio. Quando você encontrar θB, vai ser a temperatura na base, tá? Isso aqui é a base menos a temperatura do meio, tá ok? Tá? Então essa é a primeira condição, né, para a gente utilizar aquele caso particular. E a segunda condição, ela é definida pela extremidade da aleta. E aí, para isso, a gente tem 4 casos particulares, tá? Então a gente tem o primeiro caso particular aí, que é quando eu vou dizer que a minha aleta é infinita, tá? Então a aleta infinita é um caso particular, ou quando a minha ponta é adiabática, tá? Então ponta adiabática, então o primeiro caso é a aleta infinita, tá? Ponta adiabática, temperatura fixa, isso aqui é na ponta, sempre na ponta da aleta, tá? E o quarto caso aí é quando eu tenho convecção na extremidade da minha aleta, tá? Então, eu vou colocar aqui, né, os casos, né? Então, por exemplo, né, aqui eu tenho uma aleta qualquer, tá? Então, tem uma aleta qualquer aqui, deixa eu só pegar aqui o apontador, né? Então, essa aqui é uma aleta qualquer. Tá, o nosso primeiro caso aqui, então, seria uma aleta, né, infinita. O que significa aí, né, esse caso particular, né? Significa o seguinte, que a aleta ela é tão grande, né, o comprimento dela é tão grande, de forma que lá na extremidade dela, lá na extremidade dessa aleta, né, na ponta dela então, né, tá na ponta dela, a temperatura na superfície é igual à temperatura do meio, tá? Ou aproximadamente igual à temperatura do meio, ou tendendo a ser igual à temperatura do meio, tá ok? De forma então que
a troca de calor aqui, né, é nula, né? Tá? Então isso daí é um caso particular, tá? É um caso particular de aleta. Depois, o nosso segundo caso particular, né, é quando eu tenho aí a extremidade adiabática, né? O que significa isso? Que significa o seguinte, pensa assim, eu tenho essa aleta, né, tá? Que tem toda essa extensão e tem toda essa área de troca aqui, né, tanto aqui por cima, na lateral, na outra lateral e embaixo, mas vamos pensar pensando só, né, nessas duas regiões aí, né? Então pensando nessa superfície aqui, né? Eu tenho essa superfície e a, né, de baixo aqui, né, tá aqui embaixo. Então a troca de calor nestas duas superfícies, né, então da superfície com o meio, né, é muito maior aqui, né, nessas regiões, do que na ponta, tá bom? Tá? Então eu posso dizer que a troca de calor na ponta ela é desprezível, né? Tá? Então dessa forma eu digo aí que a minha extremidade é adiabática, tá ok? Tá? Então esse é um outro caso particular, tá? Depois eu tenho mais outros dois, né? Eu tenho aí, né, a temperatura prescrita, né, na extremidade, né, ou seja, a temperatura fixa. Isso é quando, né, a temperatura na extremidade é conhecida, tá? E constante, ok? Tá? Então na ponta aqui, né, eu conheço a temperatura, tá? Eu conheço a temperatura nessa região, né, tá? De forma então que, né, eu posso dizer aí que esse é um caso particular de temperatura conhecida e fixa lá na extremidade da aleta, tá? E o último caso, né, é quando eu tenho convecção, tá? Ou seja, na extremidade aqui, na ponta aqui da minha aleta, tá? Na ponta aqui da minha aleta, eu tenho troca de calor por convecção. Quando é que isso daqui, né, é uma verdade? Vamos supor que eu tenha, né, um conjunto de aletas, né? Aqui no caso, os dois desenhos aqui só mostram uma aleta, mas pensa, por exemplo, nesse caso aqui, dessa aleta retangular, pensa que eu tenho aqui uma outra aleta muito próxima aqui, uma outra aleta também próxima, tá? Então as aletas estão tão próximas, né? As aletas estão tão próximas que o fluido, né, a passagem do fluido aqui, é muito mais difícil o fluido passar por aqui do que passar pela extremidade, né? Tá? Então, por que isso, né? Porque acaba tendo uma restrição térmica aqui, né? Tá? Então o fluido acaba trocando calor com a extremidade, tá, ok? Tá? Isso não vai servir, não vai dar certo se, por exemplo, se a minha aleta for uma aleta triangular, isso nunca vai existir, né? Tá? Porque na ponta não tem nem a área de troca de calor. Mas supondo aqui, por exemplo, uma aleta retangular, tá? Então, se eu tiver um conjunto de aletas aqui, né, de forma que, né, o meu fluido está vindo nessa direção, né, está vindo nessa direção, e aí, deixa eu só fazer um desenho aqui, né, está vindo nessa direção, tá? Então, meu fluido nessa direção, tá? Então, ele acaba trocando calor com a superfície aqui, né, com a extremidade dessa aleta também, tá, ok? Tá? Então, quando isso ocorre, né, a gente diz então que a nossa extremidade é ativa, tá? Ou seja, eu tenho troca de calor na extremidade da minha aleta. Tá? Então, eu tenho esses 4 casos particulares. Se eu pegar lá, né, a minha solução geral daquela equação geral simplificada, né, aquela que a gente colocou lá no slide passado, que eu só vou repetir aqui, né? Então, vai ser lá o meu d quadrado θ, né, por dx quadrado, né, menos lá aquele meu parâmetro de aleta ao quadrado, né, vezes θ igual a 0, né? Se eu pegar lá, pego essa equação geral aqui simplificada e tem lá a solução geral dela, né, tá? Que tem lá as constantes C1 e C2, né? Tá, ok? Se eu pegar então essa solução geral para esta equação, tá? Aplicando aqui nesses 4 casos particulares, então eu vou ter equações de distribuição de temperatura, tá? E equações também de taxa de calor para cada caso particular, tá? E isso, né,
eu estou colocando aqui nesse slide, né, para a gente não deduzir cada uma dessas aqui, né? Então isso aqui eu retirei lá do livro do Incropera, né? Tá? Então olha lá, ó, eu tenho o caso particular, então caso particular de aleta infinita, caso particular de extremidade adiabática, caso particular de temperatura, né, prescrita, ou seja, a temperatura conhecida na extremidade, e o caso particular, né, de convecção ativa, né? Então a ponta é ativa. Para cada uma dessas, né, cada um desses quatro casos particulares, tá? Eu tenho aqui uma equação para distribuição de temperatura, tá, ok? Tá? E tenho uma equação para a minha taxa de calor, tá, ok? Tá? Então, por exemplo, né, se a minha aleta é uma aleta infinita, tá, ok? Tá? Então aquela aleta de tal forma que ela é grande o suficiente que lá na extremidade, né, a temperatura da superfície é aproximadamente igual à temperatura do meio. Então a minha distribuição de temperatura, né, vai ser então θ por θb, né, ok? Tá? É igual, né, a esse cara aqui, né? Então E elevado aí menos mx, ok? Tá? Então quem que vai ser θ, né? Quem é esse cara aqui? Tá aqui embaixo, né? Ó, é a temperatura na posição, né? Tá em x menos temperatura do meio. Então eu poderia escrever aqui, né? Eu poderia reescrever essa equação da seguinte forma: ficaria então temperatura em x menos temperatura do meio sobre, tá? θb. θb vai ser o que? Vai ser a temperatura lá na base da minha aleta menos a temperatura do meio. E isso aí é igual, né? Aí é o meu exponencial, né? Elevado a menos parâmetro da letra vezes x. X é a distância, né? A posição na qual eu estou verificando, né, a temperatura, né, dessa aleta, ok? E aí com isso então eu consigo, né, encontrar qual que é a temperatura na superfície dessa aleta para essa posição, ok? Tá? Então, né, tá aí para uma aleta infinita, né? Da mesma forma, tá, eu posso calcular a taxa de calor, tá? Então a taxa de calor está aqui nessa, né, coluna aqui, né? Tá, ok? Aqui ele coloca aqui M, né, um M maiúsculo. Por quê? Porque a aleta infinita, né, a equação de taxa de calor da aleta infinita, ela depois vai ser, né, aplicada também lá na minha aleta com extremidade adiabática, tá? E na minha aleta com extremidade prescrita. Então, na verdade, a taxa de calor numa aleta adiabática e numa aleta de temperatura prescrita, né, ela é uma correção da taxa de calor de uma aleta infinita, ok? Tá? Então, aqui, né, ficaria o seguinte, então, né, eu teria aqui a taxa de calor na minha aleta, né, tá? Vai ser a raiz, então, né, do coeficiente convectivo vezes o perímetro, né, esse perímetro, aquele perímetro, né, molhado, né, o contato da superfície com fluido, vezes a condutividade térmica, né, do meu material, né, vezes aí, né, a nossa área, né, área de seção transversal, tá, ok? Né, ST, vezes, né, aí fora já, né, vezes aí, né, o meu θb, ok? Tá? Vezes aí o meu θb, lembrando aí que, né, θb, né, tá aqui em cima, né, temperatura da base menos temperatura do meio, ok? Tá? Então tá aí, né, para vocês, né, a nossa taxa de calor, tá, numa aleta infinita. E aí você tem as mesmas coisas, tá? Você tem as mesmas para as condições, né? Aqui, ó, tá vendo? Esse M é o Mzinho que tá lá, que a gente já falou, né? O parâmetro de aleta, né? Tá? E você tem aí também as outras equações para os outros, né, formatos aí, né, de aleta, né, de ponta de aleta, né, os outros casos particulares, né, tá? Aqui, né, ainda está aparecendo, se você observar aqui tem um cosseno hiperbólico, tá? Aqui é uma tangente hiperbólica, né, tá? Então aí, né, tem que recordar lá das
funções hiperbólicas, tá? E isso a gente tem tabelado, tá ok? Tá? Então, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, isso daí normalmente a gente tem tabelado, tá? Ele aparece aqui, né? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o seguinte, né? Eu calculo lá, tá lá, por exemplo, tangente hiperbólica de m vezes L, certo? Então eu vou lá, né? Determino lá o valor de m vezes L, o parâmetro da letra vezes a posição x. O valor que eu encontrar lá vai ser esse valor de x, certo? Procuro esse valor por aqui. Eu preciso de uma tangente hiperbólica? Tá lá o meu valor, tá? É cosseno hiperbólico? Tá aqui o meu valor. É seno hiperbólico? Tá aqui o meu valor, tá ok? Tá? Ou então você pode fazer diretamente na sua calculadora, que elas fazem também, tá? Lembrando então aí, né, que o meu seno hiperbólico, né, de x, né, ele é Euler elevado a x menos, né, e elevado a menos x sobre 2, tá? O meu cosseno hiperbólico vai ser aí, né, e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, e a minha tangente hiperbólica nada mais é que o meu seno pelo cosseno hiperbólico, tá? Então, aplica, né, um pelo outro, sobra aí, né, tá, a equação aí de tangente hiperbólica, tá bom? Tá? E aí você tem, então, como conseguir, né, os valores de seno, cosseno e tangente hiperbólica para poder utilizar lá nas equações, dependendo do tipo de aleta, né? Então, se sua aleta precisa de para o cálculo da taxa de calor, precisa de uma tangente hiperbólica, né? Então vai lá, tá, tangente hiperbólica de m vezes L, né? Então você tem lá, por exemplo, né, que ele diz que você precisa de uma tangente hiperbólica, né, de ml, ok? Tá? Então você vai efetuar essa conta, né? Vai dar um valor aqui, esse valor é x pra gente. Vem aqui, procura esse valor aqui, tá? Procura esse valor de x, quando encontrar, por exemplo, supor que deu 0,7 aquele valor. Então significa aí que a tangente hiperbólica é este número aqui. Tudo bem? Tá? Então tá aí as funções hiperbólicas que precisam ser utilizadas lá para resolver as equações de taxa de calor e de distribuição de temperatura para as aletas, né, para os casos particulares de extremidade de aleta. Ainda, né, tá, falando de eficiência de aleta, tá, a gente, né, viu agora como é que a gente calcula então a taxa de calor, né, tá, e a distribuição de temperatura, tá, de uma aleta qualquer, né, ou de um conjunto de aletas aí, né, então a gente conseguiu determinar a taxa de calor, verificar como é que calcula a taxa de calor, consegue verificar como é que é a distribuição de temperatura, só que eu preciso também saber qual que é a eficiência da aleta. Qual que é a ideia aí, né, da eficiência, né, tá? A eficiência da aleta, né, a gente precisa calcular isso, precisa encontrar esse valor para a gente saber se aquela aleta que a gente está selecionando para um projeto X, se ela é ou não a melhor solução, tá? Às vezes ela não é a melhor solução fisicamente falando, né, tá? Mas pode ser a melhor solução economicamente falando. Então aí, né, tem que ter um compromisso, né, entre eficiência e custo, né? Então tem algumas aletas que são mais, né, elas têm um custo maior de fabricação, tá? Aí já, né, precisa ser incorporado isso daí no projeto. O que a gente está falando aqui da eficiência da aleta, que é o seguinte, né, é isso que, né, eu estou deixando aqui para vocês, né? Então, ó, é a razão entre o calor, né, efetivamente transferido, tá, pela aleta, tá ok? Tá? Então, ó, transferido, tá? E qual seria, né, se eu não tivesse, né, essa aleta, né? Então, né, supondo o seguinte aqui, né? Vamos supor aqui que eu tenha, né, uma aleta, né? Isso aqui é um caso, né, idealizado. Isso aqui seria, né, a melhor dos mundos, né? Tá? Então, que é o que eu estou querendo mencionar aqui, né? Então, ó, é definido como a razão entre o calor efetivamente transferido, tá, e o que seria transferido se ela fosse uma aleta ideal, né? Vamos pensar assim, tá? Então, ó, isso aqui seria o melhor dos mundos para uma aleta, né? Então,
que toda a superfície dessa letra tivesse a mesma temperatura da base, tá bom? Tá? Esse aqui seria, né, o meu mundo ideal, né? Tá? E aí com isso, então, a minha troca de calor, né, seria, né, tá, bem mais efetiva, né? Já nesse caso aqui, que é o caso real, o que ocorre, né? Eu tenho uma temperatura lá na base, só que conforme eu vou caminhando, né, tá? Conforme eu vou me distanciando, eu vou tendo umas trocas de calor, de forma que a temperatura na extremidade ela é diferente da temperatura da base, tá? Então, o meu fluido está nessa direção, né, trocando calor, né, com a minha aleta, tá? Então eu tenho uma distribuição de temperatura que a gente já viu até como calcula agora há pouco, né? Então, essa aleta aqui real, né, vai ter aí uma certa taxa de calor, tá? Se a minha aleta fosse ideal, a taxa de calor teria um valor muito maior, né, tá? Então, a eficiência da aleta aí, né, vai ser o quê? Vai ser o quanto que eu transfiro na realidade pelo quanto que eu transferiria, né, se toda a aleta, né, estivesse, né, a mesma temperatura da base, tá ok? Tá? Ficando então dessa forma aqui, né? Então, né, o rendimento da minha aleta, né, vai ser a taxa de calor da aleta real, né? Então, essa aqui é a nossa aleta real, tá? Pela taxa de calor máxima. Quem que é a máxima? É a minha aleta ideal. Tá ok? Tá? Então tá aí, né, a minha taxa de calor. E por que aqui eu não coloquei a equação da taxa de calor da aleta? Porque depende de qual caso, né? Então, essa equação aqui para a taxa de calor da aleta vai depender do caso particular, né? Então aqui depende, né? Depende do caso, né, particular, né? Opa. Vamos só corrigir aqui, né? Tá, o caso particular, né? Depende aí do meu caso particular, né? Ok? Tá? E aqui, né, se toda a aleta estivesse aí, né, na mesma temperatura, né? Então, coeficiente convectivo vezes a área da aleta, né, vezes o θB, que é, né, a temperatura da base, certo? Menos a temperatura do fluido, ok? Então, isso daí é a minha eficiência da aleta, tá? Então, o ideal, então, né, é que a minha aleta tem um comprimento x, de tal forma que entre a base e a extremidade eu não tenho uma variação muito grande de temperatura, ok? Quanto maior for essa distribuição aqui, quanto maior for a diferença de temperatura entre a base e a extremidade, menor vai ser então a minha eficiência dessa aleta, tá ok? Então isso tem que ser estudado no projeto, né, quando eu vou inserir uma aleta no meu equipamento, tá ok? Ainda, né, eu tenho, né, algumas tabelas, né? Então aqui é uma tabela aí de eficiência de aleta. Então dependendo, né, dependendo aqui da minha geometria, né, dependendo da geometria, então eu tenho lá, né, uma equação para o rendimento da aleta, né, específica. Então, por exemplo, uma aleta retangular, né, então o rendimento da aleta vai ser a tangente hiperbólica do parâmetro de aleta vezes um LC. Esse LC aqui é um comprimento corrigido, que está aqui, né, o método de cálculo dele, né? Então lá é L, quem é L? L é o comprimento da minha aleta, mais T dividido por 2. Quem é T dividido por 2? É a espessura da minha aleta, tá? Dividido por 2, ok? Tá? Aqui ainda tem também como é que você calcula a área da aleta, né? Se precisar do cálculo da área da aleta, né? Então 2 vezes W, né? W aqui é a minha largura da aleta, tá aqui, né? Tá? Vezes o comprimento corrigido, tá, ok? Então, de forma que, voltando na equação, né? Então eu tenho a tangente hiperbólica do parâmetro de aleta vezes o comprimento corrigido sobre o parâmetro de aleta vezes o comprimento corrigido, tá? O M, né? Tá dado aqui, né? Então, para esse caso particular, né? Para essa aleta retangular aí, né? Tá aqui, né, o cálculo, né? Então a raiz de 2 vezes o coeficiente convectivo sobre a condutividade térmica do material vezes T, que é a espessura. E aí eu tenho, né, outras geometrias, né? Tá? Eu tenho outras geometrias aqui, né? E
se você observar aqui, né, para as outras geometrias aparecem aqui, né, I1, I0, né, K1, tá, I1, ok? Né? Então aparecem alguns termos que talvez vocês não tenham visto, né? Isso daqui faz parte lá das equações diferenciais, né? Então isso daí são funções de Bessel, né? Tá? Então a gente chama isso daí de função de Bessel modificada, né? De primeira ordem, ordem 0 ou segunda ordem, vai depender desse númerozinho que tem aqui embaixo, né? Então, por exemplo, né? Se é 0, é de ordem 0, tá? Se é 1, de ordem 1, tá? Então, né, para estes, né, essas funções de Bessel aí, a gente também tem tabela para pegar os valores, né? Então, por exemplo, igual aqui, né? Só apagar o que eu marquei aqui, né? Então eu tenho, né? Eu tenho, nesse caso aqui, né? Eu tenho lá, né, o remendimento da letra para essa letra triangular, né? Então vai ser lá, né? Por exemplo, 1 sobre ml vezes, né, um I1 desse 2 ml. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou calcular, né, aqui duas vezes o parâmetro da letra vezes L. O que der aqui eu vou chamar de X e vou numa tabela, tá, para L1 e vou verificar quanto vale isso, tá? Simples assim, ok? Então, apesar de as equações serem grandes e parecer aí algo muito complicado, tá, não é tão complicado assim para realizar a conta, né? Tá? Então aqui eu coloquei 4 geometrias, tá? Nesse outro slide tem mais outras 4, né? Tá? De forma então que você consegue calcular, né, a eficiência da letra para uma letra específica, né? Então, se for de perfil parabólico, enfim, né, para qualquer uma delas aqui, ok? Tá? Então você tem como calcular a eficiência dessa letra para a letra específica, tá? Aqui, né, são, né, essas funções de Bessel modificadas, né, que eu acabei de falar. Então, por exemplo, no caso que eu apresentei lá, que eu tinha um I0, né? Então, tá lá I0 de 2 vezes M vezes L. Então, 2 vezes M vezes L vai ser meu X. Então, eu vou calcular isso. Isso vai ser o valor de X. Vou procurar aqui, né, tá, esse valor de X e vou verificar se eu estou trabalhando com ordem 0, 1, tá? Enfim, né? E aí eu pego lá o meu valor e substituo lá na equação. Tá ok? Tá? Então, esse é um método aí de determinação de eficiência de aleta. Ok? Tá? Então, já o cálculo da eficiência para uma geometria específica, né? Ainda, né, eu posso me valer de alguns ábacos, né, como nesse caso aqui, né? Então, o que eu tenho aqui, né? Eu vou determinar a eficiência da letra, né? Então, por exemplo, se é uma letra retangular, né, eu tenho aqui uma equaçãozinha geral aqui em x, né? Então, tem um xi que vai ser igual a um comprimento corrigido elevado a 3 meios esse o coeficiente convectivo sobre a condutividade térmica vezes, né, um AP aqui, né, tá? Esse AP aqui, né, é esse cara, né, determinado aqui como sendo comprimento corrigido vezes T, tá ok? Né, elevado a meio. Tá? Então eu calculo esse valor aqui de xi, encontro ele aqui em x, né, por exemplo, vamos supor que ele seja igual a 1. Então, é igual a 1, vou subir aqui verticalmente até encontrar a curva representativa aí da minha geometria, né, da minha letra. Então, no caso, venho até aqui, encontrei, vou horizontalmente para a minha esquerda e pego lá que a eficiência da minha letra, então, está por volta aí de 63%. Ok? Tá? Então, é uma forma também de a gente encontrar a eficiência da letra, né? E aí eu tenho para 3 geometrias nesse slide, né? E aqui, né, para mais uma geometria, tá? Então a ideia é a mesma, né? A equação é exatamente a mesma, tá? Só a geometria da letra tá modificando, né? Tá ok? Então encontro aí qual que é o meu valor de xi, vou aqui, né, para minha relação, né? Tá? Então, por exemplo, se meu R2C, que é o R2 aqui, que é o raio externo, tá vendo?
mais a espessura dividido por 2 por R1, né, que é o meu raio interno aqui, né, tá vendo? É o meu raio externo, o meu raio interno da minha aleta. Se isso for igual a 1, eu estou nessa curva. Se isso for igual a 2, nessa curva. 3, 4 e 5, tá ok? Então, tem as minhas relações aí já dadas, e aí eu posso interpolar entre elas para ter as outras relações, tá ok? Tá, e com isso eu consigo então encontrar aí a minha eficiência da aleta. Tá, então tem formas diferentes de encontrar a minha eficiência aí de aleta. Ainda, né, a gente precisa também determinar qual que é a efetividade dessa aleta, né? O que acontece? A aleta pode ter um rendimento alto, tá? Então eu posso ter encontrado uma aleta de rendimento alto, né? Então um rendimento elevado, porém ela não é efetiva, né? Lembra que eficiência é uma coisa e efetividade é outra coisa, né? Tá? Então, quando eu estou medindo efetividade, eu quero saber se eu colocando essa aleta, se realmente eu estou trocando calor. Tá ok? Então, por quê? Porque às vezes eu tenho lá uma aleta que tem um rendimento alto, só que quando eu vou estudar a efetividade é igual a 1, ou seja, tanto faz eu ter ou não ter a aleta, tá bom? Né? Então a efetividade é importante para a gente poder, né, saber aí se, né, se a minha aleta ela está ajudando ou não na troca de calor, tá? Então eu coloquei aqui, né, um texto relativamente grande, tá? Mas o que interessa aqui para a gente é o seguinte, né? Eu preciso, né, calcular, né, essa razão aí, essa efetividade, né? Então a efetividade da aleta, né, ela vai ser, né, a razão entre a taxa de transferência de calor da aleta e a taxa da transferência de calor que existiria sem a aleta. Ou seja, se eu colocar a aleta, né, se eu tenho a aleta, essa taxa de calor com a aleta ela teria que ser maior do que se eu não tivesse a aleta, tá? Então valores acima de 2 aí, né, para a gente poder falar assim, olha, realmente eu tenho, né, vale a pena colocar essas aletas. Se eu fizer, né, realizar essa conta aqui e observar que o meu valor é 1 ou muito próximo de 1, né, talvez ou eu tenha que mudar a minha concepção aí da distribuição dessas aletas, né, ou o formato dela, tá? Ou nem precisa de aleta, tá ok? Tá? Então, isso que a gente, né, chama aí de efetividade de aleta, né, é isso que está aqui, né? Então, eu tenho lá, né, uma aleta montada, né, tá? Eu vou calcular aqui a taxa de calor que essa aleta aqui, né, eu consigo com essa aleta, tá ok? Tá? E se eu não tivesse essa aleta? Então, no lugar dessa aleta, eu teria só, né, essa área de base aqui, né, que é essa área aqui, né, tá ok? Tá? E eu calcularia então a taxa de calor nesse trecho aqui. Se esse valor for 1 ou muito próximo de 1, né, não vale a pena eu gastar dinheiro montando essa aleta, tá ok? Tá? Então, a efetividade da aleta, então, ela, né, vai ser a taxa de calor com a aleta sobre a taxa de calor sem aleta, que é o que tem aqui, né? Então, né, é exatamente isso que está sendo mostrado aqui, não? Então, minha taxa de calor da aleta, e aí, de novo, né, vai depender do caso particular, para eu saber qual que é a equação de taxa de calor aqui, sobre a taxa de calor sem a aleta, que é só convecção lá nessa superfície, né? Então, vai ser lá o coeficiente convectivo, vezes a área de seção transversal dessa base aqui, tá? Dessa base, vezes o θB, que é a diferença de temperatura da base com o meio. Tá ok? Tá? Então isso aí que é a efetividade da aleta, né? Que é o desempenho dela, né? O desempenho real. Ainda eu posso verificar qual que é a efetividade, né, de aleta global. Então eu tenho um conjunto de aletas, né? Eu tenho um conjunto de aletas, e aí nesse conjunto de aletas eu quero verificar se, né, isso aqui é efetivo ou não. Tá ok? Tá? Então, aqui já está simplificado, né? E aqui, né, isso aqui é global, né? Então é a efetividade global aqui, tá ok? Tá? Vou colocar aqui, né? Efetividade
global, ok? Tá? Das aletas aí, né? Então o que ele vai ser? Ele vai ser a área não aletada, tá? Então é a área não aletada. Então, por exemplo, aqui, né, ó, é uma área não aletada, tá vendo? Tá? Mais o rendimento da aleta, tá? A eficiência da aleta que a gente viu agora há pouco, vezes a área aletada, né? Então aqui é uma área com aleta, né? Então aqui este daqui é a área sem aleta, né? E este daqui é a área com aleta, ok? Tá? Sobre, né, a nossa área sem aleta, tá, ok? Tá? A nossa área sem aleta, tá bom? Tá? Então, eu tenho uma área aletada, tá? Tenho uma área sem aleta aí, né? Tá? E uma área que não foi aletada, né? Então aqui, né, se você observar, aqui tem as equações para cada um deles, né? Então lá, a minha área sem aleta, né? A área sem aleta é W vezes H, né? Tá ok? Tá? W vezes H, então é a minha espessura, tá? Pela minha altura aqui, ok? Tá? Depois, quem que é a área não aletada, né? Então, a área não aletada, né? É espessura aí vezes H, né? Menos, aí aqui, né? 3, porque a gente tem 3 aletas aqui, mas aqui vai ser, na verdade, o número de aletas que eu tenho, certo? Vezes aí, né? A minha espessura vezes a largura delas, tá ok? Tá? E aqui a minha área de aleta, né? Então, minha área de aleta aqui, né? No caso aí, né? Para esse caso específico, 2 vezes L, né? Tá? Vezes W mais T vezes W, tá? Mas aí vai depender do seu conjunto de aletas, né? Aqui é só para esse caso, né? Só para exemplificar, então, ok? Tá? Então, dessa forma, a gente consegue aí encontrar, né, qual que é a minha efetividade global. Então, eu construí lá, fiz um projeto, tem um conjunto de aletas e eu quero saber se isso daí é efetivo ou não. Se vale a pena realmente eu colocar essas aletas ou se eu estou perdendo dinheiro, né? Tá bom? Tá? Então, isso é o que a gente tem aí como efetividade de aletas. Tá ok? E aí, né, tá? Aqui estão as referências bibliográficas, né, que a gente utilizou para fazer essa apresentação, né, tá? Para dar essa aula de aletas, né? Então a gente tem aí o livro do Sengel, o livro do Crate e o livro do Roman, tá? Que foi o que a gente utilizou para esse caso agora aqui, tá bom? Tá? Então, com isso a gente fecha o assunto de aletas, né? Tá? Pelo menos essa parte básica, né? E aí depois a gente vai para um próximo assunto aí, tá bom? Até mais!